Então, pessoal, bom dia. Então, começando a aula de hoje, vamos fazer uma rapidíssima revisão que a gente viu no final da aula passada. Então, depois de ter estudado os parâmetros da linha de transmissão, nós já estamos prontos para começar a resolver o cálculo de transferência de potência de um transmissor, de um gerador, para uma carga. Então, vamos relembrar, antes de fazer o exercício que a gente deixou para a aula de hoje, vamos relembrar rapidamente como é que a gente vai fazer os cálculos aqui. Bom, lembrando sempre que um meio de VI conjugado é equivalente a calcular o fluxo do vetor de Poynting através da seção reta da linha de transmissão na posição onde essa corrente e essa tensão estão sendo calculadas. Então, por exemplo, se a gente quiser saber qual é a potência média entregue para essa carga, basta fazer a parte real, né, de um meio de VI conjugado, mas o V e o I calculados aqui na posição onde se encontra a carga na nossa notação em S igual a zero. Se você quiser saber qual é a potência que é transferida do gerador para esse conjunto linha de transmissão mais a carga contida no final, você faz o mesmo tipo de cálculo, só que com a tensão e a corrente calculados na posição onde se encontra o gerador. Se por acaso essa linha for uma linha ideal, sem perda alguma, a potência que você calcula aqui tem que ser idêntica à potência que você calcula aqui, já que no meio do caminho não haverá dissipação. Se por acaso houver perdas, você tem que fazer os dois cálculos, em cima da carga e em cima do gerador. E a diferença desses valores vai ser exatamente a potência dissipada ao longo da linha de transmissão. E isso já levando em conta todos os efeitos. Quando você faz o cálculo usando tensão e corrente, a tensão e a corrente totais. Ou seja, ele leva em conta não só a onda incidente, mas também a onda refletida. Então, inicialmente a gente fez o cálculo em cima, na posição do gerador, em S igual a L. Simplesmente descobrindo qual é a relação, a razão V sobre I naquela posição. E a razão V sobre I naquela posição, por definição, é a impedância naquela posição. E a gente viu nas aulas anteriores que essa impedância é dada por essa expressão. Então, conhecendo a impedância característica da linha, a impedância da carga no final da linha e o tamanho da linha multiplicado pela constante K, seja ela real ou não, você tem essa razão V sobre I nos terminais da carga. E aí, a partir daqui, é só resolver esse circuito equivalente e fazendo essa conta aqui, você descobre qual é a potência que é passada para o conjunto linha de transmissão mais carga. Repetindo, se essa linha não tiver perdas, se o K for real, essa potência calculada aqui é a mesma potência média entregue para a carga. E o problema está resolvido. Caso contrário, você tem que repetir esse cálculo, só que agora na posição S igual a zero, em cima da carga. Também foi feito um comentário que nem precisava ser feito, mas como muitos erros parecidos com esse daqui ocorrem, tem muita gente que, ao olhar um circuito, ou uma figura, melhor dizendo, ao olhar uma figura como essa, interpreta Z0 como se fosse uma carga, e não é verdade. O Z0 é uma característica da linha de transmissão que relaciona as amplitudes de tensão e de corrente, tanto da onda incidente como da onda refletida. Ela não é uma carga. Então, calcular a potência entregue à carga não é feito usando um circuito como esse. Esse circuito, ele não existe. Esse circuito sai da cabeça de certas pessoas. Esse circuito, em nenhuma situação é equivalente a isto aqui de cima, tá? Então, eu usei essa figura aqui, esse espaço da transferência, para deixar claro. Esse circuito aqui não tem nada a ver com nada. Nós temos que resolver do jeito que a gente começou a resolver.
E aí, bom, vou pular essa daqui, é sobre como fazer para fazer a máxima transferência de potência do gerador para a carga, é ter tudo casado. Todas as impedâncias casadas entre si, a da carga, a da linha de transmissão, a do gerador, e, lógico, tentar usar uma linha de transmissão sem perdas. Como isso não existe, usar uma linha de transmissão com a menor quantidade de perda possível. Finalmente, para você concluir o problema, você tem que calcular essa relação entre a tensão e a corrente em cima da carga. Por definição, a razão V sobre I na posição S igual a zero é a própria impedância da carga. Então, isso já é uma informação. Mas o V0 ele é composto tanto pela amplitude da onda de corrente incidente, da onda de tensão incidente, como também da onda de tensão refletida, sendo que elas estão relacionadas entre si pelo coeficiente de reflexão sobre a carga. Então, para realizar esse cálculo, a gente precisa saber, por exemplo, qual é a amplitude do V0+, da onda de tensão incidente, que propaga do gerador na direção da carga. E aí, para isso, a gente usa o circuito anterior, na posição S igual a L. Naquele circuito que a gente resolveu antes, tem informação aqui que permite a gente determinar o valor, a expressão desse V0+. E está aqui a expressão. É uma expressão chata, mas enfim. Agora o problema está resolvido. Uma vez calculado o V0+, através do coeficiente de reflexão sobre a carga, você calcula o V0-, e com os dois você tem condições de calcular a corrente na posição S igual a zero e terminar o cálculo. E essa vai ser a potência entregue à carga, a potência média, a potência ativa, né? Se não houver perdas na linha, é a mesma potência, vai ter o mesmo valor calculado anteriormente. Mas se houver perdas, esse valor vai ser menor do que este daqui vai dar maior, esse aqui vai dar menor, sempre, porque os dispositivos aqui são passivos, então não tem como este valor dar maior do que esse, impossível, a não ser que você erre em conta. A diferença entre esses valores é a potência média dissipada na linha de transmissão por causa das perdas, sejam essas perdas no dielétrico ou no condutor. Tá? Bom, e foi, se não me engano, aqui que a gente parou na na aula passada, e ficou comentar o que está escrito aqui nessa transparência. Estava muito em cima, eu não quis fazer isso aqui de forma atropelada. Porque esta é a situação que se encontra na prática, pelo menos em sistemas de comunicação. Repara que ZG é a impedância interna do gerador. Tá? E nós estamos dizendo aqui, nós vamos mostrar aqui, discutir aqui um caso particular, quando a impedância interna do gerador é idêntica à impedância característica da linha de transmissão. Nesse caso, a gente diz que as impedâncias estão casadas, tá? E esse é um caso particular, porém é o caso que deveria ou que é encontrado em quase todos os casos. Por quê? Porque, por exemplo, em VHF e UHF, essa impedância característica geralmente é de 50 ohms. E esses cabos comerciais, em particular cabos coaxiais, eles já são fabricados para ter aquela característica que classifica-os como linhas de transmissão sem distorção. E quando a linha de transmissão ela não tem distorção, ou quando ela não tem perda nenhuma, ela é ideal, essa impedância característica é real. Alguns valores típicos, 50 ohms, 75 ohms, etc. 50 ohms é muito comum em VHF ou HF. E nesse caso, quem for especificar o equipamento, vai especificar de tal maneira que a impedância interna do gerador, em VHF ou HF, tipicamente 50 ohms, seja igual à do cabo.
Então, conseguir essa igualdade, na prática, é fácil. Ou seja, ninguém deve montar, dimensionar um sistema desse sem que esta condição seja obtida. Se esta condição for obtida, olha o que vai acontecer na hora de calcular a potência entregue para a carga. Então, vamos lá. Essa é a expressão que a gente viu na aula passada, né? A expressão do V0+, através dos parâmetros do gerador, da linha e da carga que você tem no final dessa linha e do tamanho dessa linha. Se por acaso o ZG, a impedância interna do gerador, for igual a Z0, este valor vai ser igual a este, e esse denominador ele é simplificado. Isso daqui só é verdade se o ZG for igual a Z0. Então, esta é a tensão, a amplitude, né, da onda de tensão incidente sobre a carga quando você tem a condição de casamento entre a impedância interna do gerador e a da linha de transmissão. Prosseguindo. A onda de tensão que chega sobre a carga, quando L, ou melhor, quando S é igual a zero, é dado por V0 mais V0 menos. Já que as exponenciais, quando o argumento é zero, elas viram 1, elas somem daqui. E a razão V0 menos sobre V0 mais, por definição, é o coeficiente de reflexão sobre a carga. Nós também vimos que o coeficiente de reflexão sobre a carga pode ser dado por essa expressão das aulas anteriores. É uma fórmula muito parecida com aquela que você tem em onda plana incidindo normalmente na interface entre dois meios dielétricos. Só que ao invés das impedâncias intrínsecas do meio, você tem aqui a impedância da carga e a impedância característica da linha de transmissão. Fazendo essas contas, esse termo entre parênteses se reduz a isso daqui, ó. E aí, substituímos a expressão do V0 mais por essa daqui. Se por acaso o ZG for igual a Z0, que é essa condição que temos aqui, ó, a gente trocou aqui o Z0 por ZG. E se você olhar para isso daqui, ó, olha para isso daqui. Em teoria de circuitos, isso daqui representa o quê? Alguém está me ouvindo? Oi. Não, eu tô. Teoria de circuito, isso aí é divisor de tensão. Exatamente. É um divisor de tensão. Então, para o engenheiro ou para o quase engenheiro eletricista, ele olha para isso e fala assim, ó, essa equação é equivalente, ó, a esse circuito, onde esse termo é acrescentado ao VG. Ou seja, se por acaso a impedância interna do seu gerador for igual à impedância característica da linha de transmissão, para fazer o cálculo da potência dissipada ou entregue à carga, basta resolver esse circuito. Problema muito mais simples. Quem já fez a matéria de antenas deve lembrar que, geralmente, nos exercícios, o pessoal dá as características do gerador, a impedância equivalente da antena e pergunta assim, qual é a potência entregue ou qual é a potência radiada por essa antena. Em nenhum momento você vê a pessoa dizendo que o gerador... Quer dizer, dificilmente você vê nos problemas a pessoa falando, ó, o gerador é ligado à antena, ou melhor, a antena é ligada ao gerador, ou transmissor, através de uma linha de transmissão com tais e tais características. Quase todos os problemas em antena são resolvidos usando um circuito assim, ó. Exatamente porque, na maioria dos casos, pelo menos deveria ser assim, a pessoa já compra o transmissor ou o receptor, no caso, né? Se a antena estiver recebendo. O transmissor, receptor, com a mesma impedância interna
com o mesmo valor de impedância interna da impedância característica da linha de transmissão. Aí o cálculo é feito usando esse circuito. Se a linha tiver perdas, essa perda já vai estar levando em conta aqui, ó, sendo levada em conta aqui, ó. Ou seja, se o K for complexo, isso aqui vai fazer com que essa tensão já chegue reduzida neste circuito equivalente. Ou seja, esse circuito equivalente vale inclusive quando há perdas na linha de transmissão. Porque uma parte dessa exponencial vai ser real e vai reduzir o valor do VG. Lembrando que VG é a tensão do circuito aberto. Se por acaso a linha não tiver perdas, é porque então K é real e isso daqui tem módulo 1. Ou seja, para o cálculo da potência entregue à carga, isso daqui não vai fazer diferença nenhuma, isso aqui só muda a fase. Quando se fizer módulo da tensão ao quadrado, esse cara some. E aí, para efeito de cálculo de potência, é como se a carga estivesse ligada diretamente nos terminais do transmissor. A única influência da linha nessa situação ideal é simplesmente alterar a fase da tensão e da corrente que chegam aqui na carga. Fora isso, para cálculo de potência, é como se a carga estivesse ligada diretamente nos terminais do gerador. Isso é verdade quando a linha não tiver perdas, ou seja, o K é real, e quando essa condição for atendida. Alguma pergunta? Não. Então vamos resolver um exercício onde propositalmente esta condição não é atendida. Ou seja, você tem que fazer todas aquelas contas que a gente mencionou no início dessa aula. Então, seja uma linha de transmissão sem distorção. Então, repara, a impedância característica dela é real, 75 ohms, mas ela tem perdas, porque o K não é real. O K tem um valor complexo. Consequentemente, isto é uma linha sem distorção. Essa linha de transmissão possui 1 metro de comprimento e liga uma antena, que a gente chama de dipolo de meia onda, que equivale a uma impedância de 73 mais J, 42,5 ohms. Esse valor é visto, né? A gente vê isso na teoria de antenas. Para nós, nesse curso, não importa, é uma carga cuja impedância é 73 mais J, 42,5 ohms, que você põe no final dessa linha de transmissão. E do outro lado temos um gerador que tem potência nominal de 10 watts e impedância interna 50 ohms. E a pergunta é, qual é a potência que é entregue à carga e, como a linha tem perdas, qual é a potência que é dissipada na linha de transmissão. Então vamos ter que fazer os cálculos tanto deste lado, do lado do transmissor, como do lado da carga. Já que a impedância do transmissor, 50 ohms, não foi casada com a impedância característica da linha de transmissão. Então, o fato deste valor não ser igual a esse dificulta o cálculo da impedância, da potência entregue à carga. Tá? Nós vamos, como as perdas são baixas, eu vou resolver dois problemas. Um, assumindo que o K tem este valor mesmo, e outro, em paralelo, assumindo que isso aqui é zero. Ou seja, assumindo o K puramente real. No caso descrito aqui no enunciado, esta potência calculada desse lado vai dar maior do que a potência calculada aqui, e, consequentemente, a diferença entre os valores é a potência dissipada na linha de transmissão. No caso que eu vou resolver em paralelo, onde eu vou assumir essa parte imaginária do K zero, nula, vocês vão ver que
o valor calculado aqui vai dar igualzinho ao valor calculado desse lado. Lembrando que eu não vou poder usar os resultados do último slide, porque ZG, neste problema, não é igual a Z0. Então aqui eu vou ter que resolver todo o circuito, tanto de um lado como do outro. Então, a pergunta do problema é: calcule a potência média radiada, ou seja, entregue a carga, e a potência dissipada na linha de transmissão. Valores médios, porque a notação é fasorial. Alguma pergunta? Tranquilo? Antes de começar o problema, vamos lembrar, vamos ver, vamos observar que aqui eu não passei o valor da tensão em circuito aberto do gerador. Eu passei um parâmetro que geralmente é o parâmetro utilizado para caracterizar um transmissor. É a potência nominal dele, 10 watts. Então, o valor do VG que a gente precisa, ele está implícito nessa informação aqui, lógico, junto com o valor da impedância do gerador, a impedância interna. Essas duas informações, elas me dão o valor que eu preciso do VG antes de começar a resolver o problema. Por definição, este valor é a potência entregue a uma carga quando essa carga estiver casada com a impedância interna do gerador. Sabendo essa informação, a gente consegue calcular o valor, pelo menos o módulo desse VG, em função da potência nominal e da impedância interna desse gerador. Então é a próxima transparência. Primeira coisa é achar o módulo do VG. Então, por definição, a potência nominal é aquela dissipada na carga quando ela estiver casada, ou seja, o seu valor for o conjugado complexo da impedância interna do gerador. Na prática, esses valores, são reais. Mas, matematicamente, se esse ZG tiver um valor complexo, então o ZG aqui da carga, perdão, a impedância dessa carga ideal tem que ser o conjugado complexo dessa daqui. Assim, temos a máxima transferência de potência do transmissor para a carga. E aí, nessa situação, o cálculo da potência entregue à carga, como sempre, é um meio da parte real de VI conjugado. Acontece que V é isso vezes Z. O que eu fiz aqui? Tem um erro aqui, não? VI vezes Z. Ah, não, perdão. Desculpa. Z da carga, desculpa. Por isso que é ZG conjugado. Então, tá certo. V é I vezes Z. Só que no nosso circuito aqui, Z é ZG conjugado. Por isso que ele ficou aqui conjugado. Beleza. E o I vezes I conjugado é um módulo do I ao quadrado. Módulo de alguma coisa ao quadrado é real. Já passei para fora. Tá aqui, ó. Acontece que desse circuito, eu tenho que o módulo do I ao quadrado é o módulo do VG ao quadrado dividido pelo módulo ao quadrado da soma das impedâncias. Elas estão em série. E nesse caso, é ZG mais o conjugado complexo dela. Acontece que, como uma é o conjugado da outra, as partes imaginárias, se houver, uma cancela com a outra e ficam só o dobro da parte real. Lembrando que essa parte real RG é a mesma parte real do conjugado de ZG. Ou seja, aqui também dá RG. RG corta aqui embaixo com RG ao quadrado, você tem essa fórmula no final. Então, por definição, utilizando fasores relativos a valores de pico, a potência nominal do gerador é módulo da tensão interna de circuito aberto ao quadrado dividido por 8 RG.
Lembrando que RG é a parte real de ZG. Geralmente, ZG é igual a RG. Mas, matematicamente, pode ser complexo, o valor pode ser complexo, então está aqui. Ó. No nosso enunciado, foi dado que o RG é igual a 50 ohms e que a potência nominal é de 10 watts. Então, com isso, a gente calcula o módulo do VG. Eu deixei indicado aqui raiz quadrada de 4.000, e isso é o valor de pico da tensão. Beleza? Então, fornecer potência nominal do transmissor, do gerador, é a mesma coisa que fornecer o módulo dessa tensão de circuito aberto, desde que você conheça também a impedância desse transmissor. Por enquanto, alguma pergunta? Tranquilo? Não, tá ok. Então, daqui para frente, nós já temos os parâmetros necessários. É só fazer conta. É só conta, tá? Algumas delas são chatas porque envolvem valores complexos, mas a teoria daqui para frente é a mesma que vocês já viram nas disciplinas de circuito. Então, primeiro, vamos achar a potência que é passada para esse conjunto, linha de transmissão carga. Então, para isso, eu preciso achar a razão V sobre I aqui na posição do gerador. É o famoso Z de L. E essa fórmula, não vamos repetir, mas já foi, não vamos repetir a demonstração, mas ela já foi demonstrada algumas transparências lá para trás. Essa fórmula aqui vale inclusive quando a linha tem perdas, mesmo quando K tem um valor complexo. Então, a prova já é daqui a alguns dias, ver se o seu computador, o seu laptop ou a sua calculadora tem condições de calcular a tangente de um argumento complexo. E nesse caso, ela tem que estar preparada para radianos. Isso é um erro muito comum. Por isso é fundamental que você, depois da aula, repita este exercício para ver se obtém os mesmos valores. Beleza? Esta fórmula, ela vale inclusive quando o valor do K for complexo, quando a linha tiver perdas. Essa fórmula não vale só para o caso ideal, vale para qualquer situação. Então, segundo o enunciado, este é o valor complexo da nossa constante de propagação K. Z0, a impedância característica da linha de 75 ohms. E a carga, que se tem lá no final, tem uma impedância também com valor complexo. Então, olha só como é uma conta chata. Era chata para o meu tempo de garoto, pô. Que as calculadoras, elas não faziam conta com número complexo direto. Dependendo se era soma, subtração, multiplicação ou divisante, tinha que ficar convertendo parte real, parte imaginária para amplitude e fase, e as contas eram mais trabalhosas. Hoje em dia, você joga isso no MATLAB, rapidinho vem o resultado, e pior, ainda pode ficar mudando, brincando com esses valores para ver o que acontece. Bom, fazendo as contas, e não deixe de fazer, independente de ser no MATLAB, independente de ser na calculadora ou na régua de cálculo, faça as contas. Então, eu estou dando tudo mastigadinho para você comparar item com item. Esse é o valor da tangente de KL, ó, complexo. Não deixe de fazer essa conta. E, consequentemente, este é o valor da impedância naquela posição L, que, segundo o enunciado, é de 1 metro. Como as perdas são baixas, eu também fiz a conta aqui, ó, assumindo que essa parte imaginária do K é nula. Ou seja, se o K fosse real, valendo 23,67 radianos por metro, aí o valor dessa tangente seria real. Repara que é parecido, mas não é igual ao de cima. Ó. Ou seja, zerar a parte imaginária do argumento não te dá uma tangente onde é só zerar a parte imaginária. Repara que a parte real não dê igual. Ó. Então tem que fazer a conta mesmo. E aí, nesse caso, a impedância teria um valor um pouquinho diferente. Ó.
Seria dado por isso daqui. Alguma pergunta nessa transparência? Então, prosseguindo. Estamos então prontos para calcular essa potência que é passada por conjunto, linha de transmissão, carga. É dado por essa fórmula, já foi vista antes. Não vamos repetir aqui, é aquele circuito equivalente com a impedância Z de L colocada aqui, né? O valor do módulo do VG você conhece. Módulo de VG ao quadrado é 4.000. Esse cálculo, ó, tem gente que confunde, não sei por quê, módulo de um número complexo ao quadrado é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tem gente que confunde módulo com parte real. Cuidado. Então, mais um motivo para você fazer as contas com calma em casa depois. E no final deu 9,3 watts. Eu estou colocando 6 casas decimais, que eu vou querer comparar esses valores depois com aqueles que eu calculo do outro lado. Por isso que eu estou colocando essa quantidade enorme de casas decimais. Só um momentinho que eu já volto. Espera aí. Pronto. Se eu não estou enganado, o próximo passo é repetir esses cálculos assumindo aquele caso sem perdas. Então não deixem de fazer essas contas também. Se por acaso não tivesse perdas, essa seria a potência média passada para esse conjunto. Olha só, deu até menor que o valor de cima. Não é porque não tem perda que você vai passar mais potência. Depende do comportamento da impedância que você tem aqui desse lado. Ó. Então, apesar de ter ignorado as perdas, olha lá, deu uma potência menor que a de cima. Não tem problema nenhum, foi por causa da impedância que você tem aqui, ó. Ela foi diferente, teve um valor diferente, consequentemente, você achou um valor diferente. Podia ter dado maior, mas deu menor. Só não podia ter dado maior que 10 watts. 10 watts é o máximo na situação ideal. Então, ó, como deu abaixo de 10 watts, beleza, aparentemente não tem nenhuma discrepância, não há nenhuma discrepância nesses resultados. Alguma pergunta? Não havendo pergunta, vamos prosseguir. Agora vamos calcular a potência do outro lado. Ó. Então, essa fórmula já foi dada anteriormente, onde o I0 é dado por essa expressão aqui. Ó. Então, repara que você vai precisar do módulo do VG ao quadrado, para variar, né? Já sabemos que é 4.000. Você vai precisar do módulo desse cara. Se não houver perdas, o módulo disso é 1. Mas lembra que se houver perdas, o módulo disso não vai ser igual a 1. Enfim, gama zero você tem, porque você tem os valores de 16 é zero. Todos esses cálculos não são rápidos, tá certo? Mas com a calculadora, com o MATLAB, você consegue programar isso e fazer sem complicação. Eu só vou dar os valores finais. Então, o coeficiente, esse aqui é mais chato, então estou dando aqui ó, o coeficiente de reflexão para a posição L igual a 1 metro. Deu esse valor complexo. Eu estou dando esse valor intermediário exatamente para em casa você repetir os cálculos. Em particular, tomar cuidado com esse cara daqui, ele não é unitário. O valor do I0, do fasor I0, por isso que ele é complexo, é um fasor, relativo ao valor de pico. E, finalmente, ó, o cálculo da potência média entregue à carga. E aí eu repeti todo o processo, agora assumindo aquele caso sem perdas. Ah, não, perdão, desculpa. E aí o que eu fiz, ó, vou voltar aqui atrás,
Antes eu tinha calculado, ó, a potência entregue ao conjunto todo. Agora eu tenho a potência entregue só à carga. Repara como ela deu menor. Como tem que ser. Não pode dar maior, impossível. A não ser que você erre conta. E aí a diferença entre os valores, agora sim, essa potência é a potência dissipada na linha de transmissão. Mesmo tendo apenas 1 metro, mesmo as perdas sendo baixas, olha só quanto foi dissipado na linha de transmissão. Não é irrelevante. É pequeno, mas não é irrelevante. Agora sim, se por acaso a sua linha tivesse as perdas negligenciadas, o valor de K assumido real, o coeficiente de reflexão teria esse valor, o I0 teria esse outro valor, repara, muito parecido com o de cima, mas não é igual. E isso já é diferente, de maneira a ter aqui um valor de potência maior do que esse. E repara, este valor pelo menos até a sexta casa decimal, por isso que eu fiz todas essas contas com 6 casas decimais, não só para você conferir depois em casa, mas olha só, até a sexta casa decimal deu o mesmo resultado obtido na transparência anterior. Ou seja, como a linha de transmissão não tem perdas, a potência que você passa para o conjunto lá em L igual a 1 metro é a mesma que você calcula fazendo S igual a 0. Mesmo valor. E isso conclui o exercício. Alguma pergunta? Não. Então vocês estão vendo que a teoria é bem simples, mas é muita conta. Mas é conta que você já tem que fazer mesmo em cálculo de máquinas elétricas, teoria de circuito, eletrônica, mesmo tipo de conta. Não tem aqui nenhuma integral, nenhuma derivada. É tudo multiplicar, somar e cuidado com essas exponenciais. Eu acho que elas são a maior novidade que você tem nessas formas, são essas exponenciais. Quando o K for complexo, a linha tiver perdas, isso daqui não tem módulo unitário. E isso daqui faz diferença no resultado final. Ó, aqui e aqui. Isso faz diferença no final. Se a perda for pequena, a diferença é pequena. Se a perda for alta, a diferença é maior. Bom, mas, felizmente, em 1930, ou mais ou menos em 1930, teve um engenheiro, se não me engano, era da GE, nos Estados Unidos, cujo sobrenome é Smith, e justamente por causa dessa quantidade de contas que você tem que fazer, ele vislumbrou a possibilidade de, graficamente, reduzir um pouco, não tudo, mas um pouco a dificuldade de nós ficarmos trabalhando, né, de um lado para o outro. Repara que no problema anterior, a gente teve que resolver problema quando S é igual a L em cima da carga, e depois quando S é igual a zero, perdão, S igual a L em cima do gerador, e depois quando S é igual a zero em cima da carga, o tempo todo caminhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E naquela época do Smith não tinha calculadora, não tinha laptop, não tinha MATLAB. Então ele vislumbrou uma maneira de fazer essas caminhadas, ou pelo menos parte desses cálculos, de maneira mais simples através desse ábaco. Abrindo um parênteses, vocês têm cópia em PDF desse ábaco no Moodle. Então, se você for no Moodle, você vai encontrar uma cópia PDF desse ábaco. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta. O Kaique está no ar ou não? Pronto, assim. Kaique, na prova, vai ser daqui a alguns dias, vai ter alguns problemas, vários não, né? Alguns problemas onde você precisa desse ábaco de Smith. Então vai ter problema envolvendo a carta de Smith, o ábaco de Smith. A grande pergunta é, você tem como imprimir esse arquivo na sua casa? Tenho sim. Beleza. Porque você vai precisar imprimir esse arquivo
Para resolver os problemas, você vai precisar de compasso, régua e lápis. Borracha só se você errar. Compasso, régua e lápis. Você tem compasso, régua e lápis? Você sabe o que é um compasso? Compasso eu vou ter que arrumar. Então Acho você que vai ter que o que eu arrumar um tinha já foi compasso, pro tá? saco. Tá. Beleza? Dá um jeito. Uhum. Ou então faz com calma, com a régua, mas o compasso é melhor. Você vai entender daqui a pouco por quê. Então, mas o mais difícil eu acho que é conseguir imprimir. Então você consegue imprimir. Beleza, tá? Uhum. Você tem cópia desse arquivo tanto na minha homepage, na página da disciplina, como no próprio Moodle. Já coloquei lá um arquivo chamado Smith, se não me engano, PDF. É um arquivo até de boa qualidade. A figura. Já baixei ele aqui para Pronto, beleza. conseguir ver Tá? direito. Então, exatamente. Até para você mesmo dar um zoom. Se você tiver duas telas ou dois dispositivos, num deles você pode dar zoom no ábaco na medida em que eu vou explicar. Mesma coisa para o Vitor, tá, Vitor? Aí vocês podem dar o zoom, porque lógico aqui está tudo pequenininho, né? Bom, então vamos prosseguir. Esse ábaco não era exatamente desse jeito. Isso daqui foi um pouquinho aperfeiçoado anos depois, mas a ideia é basicamente essa, tá? Então deixa eu colocar aqui a foto do Smith, Philip Smith, no final da década de 1930, ou seja, na verdade foi mais perto de 1940 do que de 1930. E qual foi a grande ideia do Smith? Alguns problemas você resolve mais facilmente usando conceitos de conservação de energia. Por exemplo, a linha não tem perda. Então a potência que eu calculo em cima da carga vai ser igual à potência que eu calculo, a potência ativa, a parte real, tá? A potência reativa muda, mas a potência ativa é a mesma que eu calculo lá em cima do gerador, já que a linha não tem perda. O fluxo do vetor de Point numa superfície tem que ser igual ao fluxo lá na frente, porque no meio do caminho não tem perda. Então, tem certos exercícios que, pensando desse jeito, você facilita o encaminhamento do problema. E tem outros exercícios onde chega uma hora que você tem que fazer conta e talvez seja melhor usar impedância. Z em L, Z da carga e por aí vai. E vocês viram das aulas anteriores que o coeficiente de reflexão e a impedância, em função da posição, estão relacionados entre si. Inclusive uma relação bem simples. É um mais o outro dividido um menos o outro. Tá? Uma relação super simples. Acontece que no meio dessa relação, escondidinho lá dentro, tem as tangentes. Tem as tangentes. Cadê aqui? Fui só falar e não achei. Tem as tangentes. Tá vendo? Ó? Tem as exponenciais, que se tiver perda são complexas. Aliás, elas são complexas com ou sem perda, né? Aqui, tem essas exponenciais. O módulo é unitário se não houver perdas, mas ela é sempre complexa. Então, apesar da relação entre coeficiente de reflexão e impedância ser simples, por causa dessas tangentes, dessas exponenciais complexas, os cálculos são chatos. Então, o Smith, através daquele ábaco, ele viu uma possibilidade de você relacionar graficamente a amplitude e a fase do coeficiente de reflexão, a amplitude e a fase do coeficiente de reflexão, porque geralmente coeficiente de reflexão a gente não trata como parte real, parte imaginária. É comum, mais comum a gente tratar através da sua amplitude e da sua fase. O contrário na impedância. Geralmente, impedância a gente gosta de tratá-la como parte real, resistiva, com a parte reativa, imaginária. Então, para obter essa relação graficamente, ele vislumbrou esse ábaco, aonde no ábaco as linhas de amplitude e fase do coeficiente de reflexão não estão desenhadas. Você tem que desenhar, por isso que você precisa do compasso e da régua, porque o compasso vai desenhar os círculos
aonde o módulo do coeficiente de reflexão é constante. E com a régua você traça a fase do coeficiente de reflexão. E aí a representação é a polar. A representação no ábaco de Smith, ó, a fase 0 do coeficiente de reflexão está aqui, a fase 90 graus está aqui em cima, a fase 180 está aqui, 270, e quando chega em 359,99, volta para o zero aqui. Então, esses círculos e essas retas, esses segmentos de reta, você tem que traçar com a ajuda do lápis, do compasso e da régua. Aonde a fase e a amplitude se juntam, ou seja, neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, você tem a amplitude x, a fase y, e ali encontra-se o valor, nessa representação polar, do coeficiente de reflexão. Naquele mesmo ponto, você está vendo aqui que existem essas curvas, esses arcos. A gente vai ver daqui a pouco o que eles representam. Neste ponto, onde o coeficiente de reflexão tem uma certa amplitude e uma certa fase, ali, com a ajuda dessas curvas que estão desenhadas no ábaco, você vai ler o valor correspondente à parte real e à parte imaginária da impedância correspondente a essa posição S. Então, aquela transformação entre coeficiente e impedância fica mais fácil através do ábaco de Smith. Essa é a consequência mais simples. Essa é a consequência mais simples. A gente vai ver nessa aula de hoje e nas próximas aulas que existem outras consequências que facilitam extraordinariamente a solução de problemas através do ábaco de Smith. Ele não apenas facilita as contas, ele ajuda você a visualizar o que está acontecendo. A gente vai ver que neste ábaco de Smith, girando no sentido anti-horário ou no sentido horário, a gente anda na linha de transmissão, ora na direção da carga, ora na direção do transmissor, do gerador. Ou seja, aqueles cálculos, calcule o coeficiente de reflexão em cima do gerador, calcule o coeficiente em cima... Com a ajuda desse ábaco, esses cálculos são mais simples. Tudo bem, você perde um pouco de precisão, que alguns valores, quase todos os valores, né, são tirados no olhômetro. Mas, em compensação, se a ponta do seu compasso estiver bem afiada, se você não tremer na hora de desenhar essas curvas, você tem uma boa precisão e isso facilita extraordinariamente o cálculo. Antes de passar para a próxima transparência, alguma pergunta? Então, prosseguindo, na próxima transparência, nós vamos mostrar que curvas são essas, que são aquelas que estão desenhadas na carta de Smith. Tá? Então, a aula de hoje a gente não vai resolver nenhum problema usando a carta de Smith, o ábaco de Smith. A gente vai tentar mostrar as características dessa representação gráfica que vai facilitar a solução dos problemas nas próximas duas aulas. Então, que curvas são essas que aparecem desenhadas em linhas pretas? Está aqui de novo o ábaco de Smith, e se você tiver à mão, é bom olhar para ele de uma forma ampliada para facilitar. O ábaco de Smith vai ter um círculo mais externo. Esses que estão aqui fora são escalas, não só para você medir a fase do coeficiente de reflexão em graus, mas também aqui está o quanto você anda ao longo do ábaco de Smith em comprimentos de onda. Isso ajuda um bocado. Você transforma metro para comprimento de onda e aqui você tem uma escala
onde você faz a leitura tanto da fase do coeficiente de reflexão em graus, como de quanto você anda em comprimentos de onda ao longo da linha de transmissão. Ou na direção do gerador ou na direção da carga, dependendo se você caminha, no sentido horário ou no sentido anti-horário. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, antes de falar qualquer coisa, uma coisa de cada vez, neste círculo preto mais externo, antes de chegar nas escalas aqui fora, isso corresponde ao módulo do coeficiente de reflexão unitário. Observe que, como as nossas cargas serão sempre passivas, não tem jeito do módulo do coeficiente de reflexão ser maior do que 1. Esse é o limite externo da carta de Smith, desde que você tenha uma carga passiva do outro lado. Porque o que é refletido pela carga nunca pode ser maior do que o que incide, a não ser que a carga fosse uma coisa ativa, tá? Então, você não vai ter valor de módulo de coeficiente de reflexão maior do que 1. Esse é o caso onde que você não quer de jeito nenhum. Ou seja, que tudo seja refletido pela carga. Então, aqui está o círculo do módulo do coeficiente de reflexão unitário. E, consequentemente, aqui no centro do ábaco é exatamente a região onde você quer estar. É onde o módulo do coeficiente de reflexão é nulo. Todas as outras regiões vão ter um determinado módulo do coeficiente de reflexão, que você pode ler e deve ler com a ajuda do compasso. Se pega o compasso, vai até o círculo, e aí com este valor, né, você nem precisa fazer uma regra de 3, porque se você olhar aqui embaixo, na carta de Smith, tem mais escalas aqui, ó. Uma delas é exatamente o módulo do coeficiente de reflexão. Então, com o compasso, você faz a leitura e, pondo ele aqui, você descobre quanto vale o módulo do coeficiente de reflexão. Ou vice-versa. Se você quer desenhar o círculo do coeficiente de reflexão, do módulo do coeficiente com certo valor, você vem aqui embaixo, abre a perna do compasso para aquele valor, vem aqui em cima e desenha o círculo. Então, esses círculos, sendo necessários, você que tem que desenhar com o compasso. Para entender essas curvas, a gente vai precisar desse sistema de coordenadas auxiliar, XY. Porque a gente vai ver que essas curvas são arcos de círculos. E círculo em coordenada cartesiana, você já conhece a equação. Então, vamos representar o coeficiente de reflexão através aqui da sua amplitude e fase. Então, amplitude e fase, não, falei bobagem. O coeficiente de reflexão tem um valor complexo, lembrando que gama zero é complexo, eu ia falar bobagem. Eu ia falar que gama zero é amplitude. Não é, porque aqui, ó, tem uma fase escondida aqui dentro, dependendo da carga que você tem no final da linha. Então, você tem aqui um número complexo, e para facilitar a visualização daquelas curvas, a gente vai chamar isso de x mais jy. Ou seja, ao invés de utilizar as coordenadas polares, vamos usar as coordenadas cartesianas para representar esse número complexo. E está aqui o eixo. X representa a parte real desse fasor e Y representa a parte imaginária. Eu dei uma enrolada aqui. Alguma pergunta? Deu para entender? Beleza? Beleza. E aí eu vou representar a impedância que está associada a esse coeficiente de reflexão. A gente viu das transparências anteriores que esta impedância que está relacionada com o coeficiente de reflexão na posição S, se ela for normalizada em relação à impedância característica da linha de transmissão, Z0, isso daqui é igual a 1 mais γS dividido por 1 menos γS.
A gente já tinha visto essa relação antes, ó. Essa última relação aqui, ó, já foi vista antes. Essa impedância é a chamada impedância normalizada. É a impedância propriamente dita, dividido pela impedância característica da linha de transmissão. Na verdade, os valores que você vai ler aqui não são os valores da impedância, mas sim da impedância normalizada. Mas é tranquilo, porque você tem que conhecer as características da linha de transmissão. Uma vez conhecido o valor da impedância normalizada, é só multiplicar por Z0, tanto a parte real como a parte imaginária, e você vai ter o valor da impedância. Então, não se esqueça, primeira coisa, na carta de Smith, nós trabalhamos com valores normalizados de impedância. Não se esqueça disso, tá? Nessa nossa transparência, eu vou chamar a parte real do Z normalizado de Rn e a parte reativa de Xn. E são estes valores normalizados, real e imaginário, que você lê com a ajuda da carta de Smith, uma vez conhecido o valor do coeficiente de reflexão em amplitude e fase. Tranquilo? Alguma pergunta? A próxima etapa é relacionar o coeficiente de reflexão, que você já sabe como representar aqui, com a parte real, a parte imaginária dessa impedância normalizada. Ou seja, relacionar Rn/Xn a essas componentes x e y que representam o coeficiente de reflexão. E ao fazermos isso, se tudo correr bem, vão aparecer as equações de círculos. E aí vamos interpretar que círculos são esses aqui no ábaco. Então, a próxima etapa, ó, eu peguei o coeficiente de reflexão, lembrando que em cima o sinal é positivo, embaixo negativo, e substituí por isso aqui, ó, x mais jy, tanto em cima como embaixo. E aí, para fazer com que o denominador fique puramente real, eu multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado complexo do denominador. Ou seja, eu multipliquei por 1 menos x mais jy, tanto em cima como embaixo, tanto no numerador como no denominador. E embaixo ficou um módulo ao quadrado do denominador, aqui. E em cima ficou esse negócio daqui. Agora fica mais fácil visualizar o que é real e o que é imaginário. Este termo daqui, ó, este termo daqui, a parte real tem que ser igual a isso. Este termo daqui, ó, é a parte imaginária, tem que ser igual a isso. E assim nós vamos obter, em termos de x e y, os lugares geométricos da resistência normalizada e da reatância normalizada. Comparando primeiro a parte real, ó, então, segundo essa representação, a parte real é dada por isso aqui, ó. O resto é álgebra. Manipula para um lado, manipula para o outro. Os detalhes eu não vou mostrar porque são triviais, beleza? Você consegue reescrever isso daqui desta maneira, sem grandes complicações. E aí você olhando para isso, que equação é esta? Olhando para isso, isso significa equação, né? Olhando para esta equação, o que ela representa? Isso aqui é equação do quê? Opa! Isso aqui é equação do quê? Onda? Oi? Sei. Não entendi, não. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso é equação do quê? Ah, Um círculo. isso De um aí círculo. é uma equação de um círculo.
de um círculo com centro deslocado em X. Em Y não houve deslocamento, mas em X houve. E o raio desse círculo é dado por 1 sobre 1 mais Rn. Isso daqui é a equação de um círculo neste ábaco, centrado na coordenada x igual a Rn, dividido por Rn mais 1, e y igual a 0. E esse raio vai variando conforme o valor de Rn. Então, isto daqui, ó, os lugares geométricos de Rn são esses círculos que aparecem aqui, ó, e que todos eles se tangenciam neste ponto aqui, ó. Sendo o círculo mais externo esse que coincide com o módulo do coeficiente de reflexão unitário. E na medida em que o valor do Rn aumenta, o raio vai diminuindo, o raio do círculo vai diminuindo. Mas, em compensação, o deslocamento em X vai aumentando. De tal forma que todos os círculos, eles se osculam. Eles têm um ponto coincidente, que é exatamente esse extremo aqui da carta de Smith. Ou seja, quanto menor o raio do círculo, maior o valor do Rn. O menor valor de Rn qual é? Qual é o menor valor que o Rn pode ter? Lembrando que Rn é a impedância, é a parte real da impedância normalizada. Qual é o menor valor que a parte real de uma impedância pode ter? Menor valor? Numa parte É. real? Zero. Zero, exatamente. Ou seja, o círculo que corresponde a Rn igual a zero tem centro aqui, já que quando Rn é zero, ó, isso aqui é zero. Ou seja, o centro está exatamente aqui. E o raio dele, ó, quando Rn vale zero, quanto vale o raio? Quando Rn é igual a zero, quanto vale o raio desse círculo? É 1. 1. Então, este círculo preto coincide com o círculo do Rn, do Rn igual a zero. O que está coerente, porque se a sua impedância é puramente reativa, é porque nada é passado para frente, tudo é refletido de volta. Por isso que o círculo do Rn igual a zero coincide com o círculo do módulo do coeficiente de reflexão unitário. Repara, é o mesmo círculo. Mudou a cor porque eu desenhei por cima. Na medida em que o valor do Rn vai aumentando, o raio do círculo, ó, repara, na medida em que o Rn vai aumentando, o raio do círculo vai diminuindo. Ó. Este daqui, ó, é um círculo para um outro valor de Rn, que eu de olho não sei, tá? Mas é menor, eu sei de cabeça que é menor do que 1. Mas repara, eles todos tangenciam-se no mesmo ponto, ó. Qual é o caso extremo? Qual é o maior valor que o Rn pode ter? Qual é o maior valor que a resistência pode ter? Ô, pessoal. Não. Oi? Maior valor? É. Infinito. Um circuito aberto. O outro extremo ocorre quando o Rn é infinito. Olha, quando o Rn é infinito, quanto vai dar essa razão? Vai dar 1. Dá 1. Dá Ou um. seja, o centro do círculo, na medida em que o Rn vai aumentando, o centro do círculo vai se deslocando, ó, por acaso, ó, este círculo aqui que está desenhado, arbitrário, ó, este daqui, ó, tem o centro mais ou menos aqui, ó. Eu não sei de cabeça qual é o valor.
Conforme o Rn vai aumentando, o centro do círculo vai se deslocando, até que no limite em que o Rn vai para infinito, o centro do círculo vem para cá. O centro do círculo vem para cá. Mas quando Rn tende para infinito, quanto vale o raio daquele círculo? Zero. Zero. Então, o círculo do Rn0 é este cara daqui. O círculo do Rn indo para infinito, ele se degenera num ponto que vem para cá. Todos os demais círculos que você está vendo aqui, ó, todos os demais círculos correspondem a valores de resistência normalizada entre 0 e infinito. São esses círculos que vocês veem aqui, ó. Um deles está aqui, ó. O fato deste Rn infinito vir para cá, coincidindo novamente com a região onde o módulo do coeficiente de reflexão é unitário, também está condizente. Porque se você tem um aberto, nada é transferido para o outro lado, tudo é refletido de volta. Então não é à toa que você volta para cima do módulo do coeficiente de reflexão unitário. E existe um círculo especial, que a gente vai entender por que ele é especial um pouquinho depois, que é aquele onde o Rn é unitário. Quando Rn, ou seja, Rn unitário significa que ele é igual a Z0. Opa! É importante para a condição de casamento. Rn unitário significa que ele é igual a Z0. Importante para a condição de casamento. Então, além do Rn0 e do Rn tendendo para infinito, existe um outro círculo que eu quero destacar aqui, que é aquele onde o Rn é unitário. Porque, ó, Rn unitário significa que ele é igual a Z0, se o Z0 for real, né? Lógico. Rn unitário significa que ele é igual a Z0. Ele não, né? Quando você desnormalizar, a parte real dessa impedância é igual a Z0. Quando o Rn for unitário. Rn unitário vai ter o centro dele em que posição? Quando o Rn for igual a 1, o centro vai estar em que posição? O centro do círculo. Bora, pessoal? Meio. Meio. Ó, isso aqui é 0. E aqui é 1. Meio é aqui no meio. E ele vai ter que raio? Se o Rn for unitário. Um quarto. Não. Não. Meio. Aqui é o quadrado. Meio. Meio. Ou seja, o Rn unitário é este círculo aqui, ó. Repara que ele passa exatamente no centro do ábaco, aqui. Este ponto é o ponto de casamento. Este círculo é chamado círculo de casamento. Ele vai ter um papel importante mais adiante, na hora de aplicarmos alguns truques para fazer casamento de carga. Este é chamado círculo de casamento. Alguns chamam bambolê de otário. Círculo, anel de casamento. Ó. Piada, sem graça. Bom, tá? Então, este círculo, que passa exatamente aqui no centro do ábaco, corresponde à parte real normalizada unitária. Exatamente esse círculo aqui, que passa no centro, não é à toa que ele passa no centro do ábaco. Em relação à parte real normalizada da impedância, alguma pergunta? Não. Beleza? Então agora vamos para as outras curvas, vamos para a parte imaginária, para a parcela reativa normalizada. Então agora vai ser 2y que vai aparecer no numerador. Ó.
E aí você mexe para um lado, mexe para o outro, você consegue reescrever, depois quem quiser faz em casa. Ou, vocês já estão em casa, faz depois da aula. Você consegue reescrever esta igualdade deste jeito aqui, ó. Novamente é a equação de círculo, mas é um outro círculo, onde agora o centro do círculo está deslocado tanto em y como em x, sendo que o deslocamento em x é constante, ó, é unitário. Em outras palavras, o centro deste outro círculo, está sobre esta reta aqui, ó, onde x é igual a 1. Por isso que esses outros círculos não aparecem inteiros no ábaco, aparecem só parte deles, aparecem só arcos, porque o centro do círculo vai estar sempre sobre esta reta onde x é igual a 1. Em y, o deslocamento é de 1 sobre xn. O xn, porque agora é reatância. Então, reatância pode ser positiva e negativa. Se a reatância for positiva, o deslocamento é no sentido positivo de y. Reatância positiva, o que houve aqui? Tá. O centro do círculo, que está sempre sobre essa reta, desloca para cima. Então, estes arcos que você vê aqui em cima, estes arcos acima dessa linha horizontal, correspondem a xn positivo. São estes arcos aqui. Se o xn for negativo, o deslocamento é para baixo. Até o infinito. São esses arcos que você vê aqui. E o raio também varia com xn. Quanto maior o valor do módulo do xn, menor o raio. Então, repara que esses arcos aqui, ó, os arcos que estão desse lado, são aqueles com o menor deslocamento e o menor raio. Quando o xn é igual a zero, quanto vale o raio? Infinito. Oi? Infinito. Infinito. E o centro dele está onde? Em y igual a 0, x igual a 1. Não, zero não. Infinito. Isso. Então, repare, o arco correspondendo a xn igual a zero. Opa, aqui é um xn positivo, desculpa, tá? Xn positivo, xn negativo. O arco correspondendo ao xn igual a zero é esta linha aqui, ó. Corresponde a um círculo cujo raio vai para o infinito e cujo centro está no infinito. Aí não importa se é para cima ou para baixo. Aonde o xn igual a zero corta o Rn igual a 1, olha só onde é, exatamente no centro do ábaco. É quando você tem o casamento de impedância. Olha lá. Não é à toa que corresponde ao centro do ábaco, porque é onde o módulo do coeficiente de reflexão é unitário. É a situação ideal. Rn unitário, xn nulo. É o centro do ábaco. É onde uma curva corta a outra, com exceção desse ponto. Esse ponto é um ponto literalmente fora da curva. Esse ponto aqui deve ser ignorado, tá, pessoal? Vocês já perceberam por quê. É um ponto singular. O que importa é esta interseção aqui. Quando o xn tende para infinito, esses raios vão diminuindo, o deslocamento vem diminuindo, todos vêm parar nesse mesmo ponto. Então, este ponto que está aqui, que já é o ponto onde o Rn tende para infinito, é também um ponto onde o módulo do xn tende para infinito. Essa é a região singular do ábaco. É a região onde você começa a perder precisão na leitura desses valores. São os valores muito altos.
Essa região é uma região onde a leitura é mais simples e, consequentemente, a precisão que você obtém na leitura é mais facilitada. Essa região é a região onde os valores tanto do Rn como do módulo do Xn são muito altos. Então não se esqueça, para cima, Xn positivo, para baixo, Xn negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Já o Rn é sempre positivo, entre 0 e infinito. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu esqueci de mencionar. Está ali o módulo do Xn indo para o infinito, mesmo ponto correspondendo ao limite do Rn tendendo para infinito. Essa figura acabou ficando muito cheia, né? Ela faz mais sentido na medida em que você vai apresentando aos poucos. Mas, de qualquer maneira, alguma pergunta em relação a esses arcos de círculo? Não. Então, tendo uma impedância que não é a impedância necessariamente da carga. Ela vai ser a impedância da carga quando S for igual a zero. Mas tendo uma impedância, primeira coisa que você faz, normaliza. Eu acho que a bateria está acabando aqui do. Só um momentinho, pessoal. Normaliza a impedância, põe os valores da parte real e imaginária dessa impedância normalizada aqui. Aonde um arco cruza o outro, você marca um ponto. E aí, cuidado para não marcar muito grosso, senão você perde hora, perde precisão na hora de fazer a leitura. Com o compasso, você vem, desenha o círculo, se quiser, se for necessário. O círculo correspondendo à abertura do compasso é o módulo do coeficiente de reflexão e, traçando uma reta do centro do ábaco, passando pelo ponto, até a escala externa, você lê a fase em graus do coeficiente de reflexão. Ou, se você tiver a amplitude e fase do coeficiente de reflexão, com a ajuda do compasso e de uma régua, você consegue achar o ponto. Onde as curvas se encontram, você faz a leitura da parte real e da parte imaginária dessa impedância normalizada. Depois tem que pegar esses valores e multiplicar por Z0. O fato de você trabalhar com impedância normalizada na carta de Smith faz com que a carta de Smith seja universal. Ela vale para qualquer linha de transmissão. Ela vale para qualquer valor de Z0. Beleza? Essa é a vantagem. O ábaco é universal. Qualquer valor de Z0 você pode tratar, já que você trabalha com impedâncias sempre normalizadas. A desvantagem é que, às vezes, a pessoa desatenta esquece de normalizar na hora de completar o problema. Uma vez obtida a impedância, vou achar a potência. Aí esquece de desnormalizar, esquece de desnormalizar. E aí erra. Então, cuidado. Impedâncias na carta de Smith, elas entram e saem normalizadas. A normalização e, posteriormente, a desnormalização, você é que tem que fazer com a ajuda da calculadora. Alguma pergunta? Não sei. Acho que não. Tá. Então, na próxima transparência, se não me engano, a gente vai ver, dar um zoom, né, nessa figura, já que está muito pequititinha. Então, está aqui detalhes dessa carta de Smith. Eu aqui peguei, mostrei o centro aqui, ó, do ábaco, o centro, essa linha central, onde a reatância normalizada é nula. E, consequentemente, a reatância é nula, né? Essa linha aqui, ó. Repara que você vai achar uns valores aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui está 0,1, 0,2,
Aqui, ó, 1, bem no centro do ábaco tem um 1. Aqui tem 30, 40. Opa, 30 não, 3.0, 4.0. Aqui tem 10, 20. Esses valores são os valores desse círculo, desses círculos, que correspondem à resistência normalizada. Então, o valor correspondente do seu círculo de resistência normalizada, você lê com a ajuda disso aqui, ó. Lógico, se tiver na minha idade e com uma lupa também, né? Então, com a ajuda de uma lupa, você vai ler, ó. Aqui, então, é o 0, aqui é o 0,01, 0,02, até chegar em 0,1. E vai indo até tender para infinito. Óbvio, quanto mais você tiver aqui, menos precisão você tem. Se por acaso o valor da sua resistência normalizada não coincidir com nenhum desses círculos, você vai ter que fazer uma extrapolação, tá certo? Em relação a isso, alguma pergunta? Observe também que tem aqui, ó, acabou aparecendo uma escalinha aqui, ó. Aqui já é fora do ábaco, é escala auxiliar. Apareceu por acaso aqui 180 graus. É a fase do módulo do coeficiente de reflexão, ó, 180. 0, 90, 180. Então, ó, eu completei a carta de Smith do outro lado. Inclusive para a gente ver essas escalas que já estão fora do ábaco. Nessa daqui, você lê em graus. Essa aqui, mais interna, a gente não vai usar, tá? Esquece essa interna aqui, ó. A gente vai usar as três últimas. Essa daqui, entre as três últimas, a mais interna, é a fase em graus do coeficiente de reflexão. Repara, 180. Na verdade, eu falei que vai de 0 a 360, eu falei bobagem. Na verdade, ela vai de menos 180, vai de menos 180 a mais 180. O que não importa, né? Então, repara aqui, ó, 180, mais ou menos. Para cá, positivo, ó, 170 graus, 160 graus, 150 graus. Para baixo, negativo, menos 170 graus, menos 160 graus, até chegar no zero desse outro lado aqui. Beleza? Além disso, nas duas últimas escalas, ó, nessas escalas mais externas, a gente consegue andar no ábaco, na linha de transmissão, em S, aumentando ou diminuindo, ou seja, andando na direção da carga ou andando na direção do gerador, só que em comprimentos de onda. Então, se você olhar aqui, ó, o ábaco tem como definição a posição nula aqui, ó. Mas isso não quer dizer que aqui é o S igual a zero. Tá? Essa escala que você lê aqui é só uma referência para você ajudar você a andar mais ou menos em comprimentos de onda. No sentido horário, você anda na direção do gerador. Está escrito aqui, ó, comprimentos de onda na direção do gerador. É essa escala última aqui, ó. Enquanto que na outra, comprimentos de onda na direção da carga. Então, você está no meio da linha de transmissão. Se você quiser andar na direção da carga, você percorre, a partir daquela posição, tantos comprimentos de onda no sentido anti-horário. Se você quiser andar na direção do gerador, tantos comprimentos de onda na direção do gerador. Beleza? Do outro lado, repara, aqui a escala da posição é zerada propositalmente. O cara que fez o ábaco resolveu zerar essa escala que ajuda você a caminhar no sentido ou no outro aqui desse lado, justamente para não coincidir com o zero da fase do coeficiente de reflexão.
E aqui, ó, você está no 0,25. 0,25 comprimentos de onda. Ou seja, você sai daqui, quando chega aqui, você caminhou 1/4 de comprimento de onda, e se você continuar, você caminha meio comprimento de onda. Ou seja, uma volta no ábaco de Smith, independente de ser no sentido horário ou anti-horário, é andar de meio comprimento de onda na linha de transmissão. Onde é que você viu isso antes? Meio comprimento de onda. O que tem periodicidade de meio comprimento de onda nessa teoria de linhas de transmissão? Alguém se lembra? Não, pessoal, atenção aqui. Tá, a gente vai falar daqui a pouco se tiver tempo. Então lembra pelo menos disso. Andar uma volta no ábaco de Smith, seja num sentido ou no outro, é percorrer meio comprimento de onda, ou na direção da carga, ou na direção do gerador. Outras coisas que a gente observa aqui, ó, repara, aqui no centro estão os valores que ajudam você a ler o valor do Rn. Enquanto que o valor do Xn você lê aqui, ó, em volta. 0,1, 0,2, 0,3. Ou seja, cada arco desse tem um valor de Xn. E você faz a leitura desse valor com o auxílio dessa escala aqui do lado. Perto do círculo correspondendo ao módulo do coeficiente de reflexão unitário. Aqui é o Xn nulo, aqui é o Xn 0,05, aqui é o Xn 0,1, 0,2, aqui ó, desse lado já é 4, 5, 10, 25, aí você já não tem mais precisão nenhuma. Quando a impedância normalizada é da ordem de 50 e daí para cima, aí você já não consegue fazer nenhuma leitura útil com a ajuda do ábaco, você perde precisão. Valores negativos, apesar de não ter menos aqui, ó, continua sendo 0,1, 0,2, 0,3. O autor aqui não colocou um sinal de menos, tá? Mas não se esqueça, para cima, Xn positivo. Para baixo, Xn negativo. Outra coisa, não se esqueçam, uma volta na carta de Smith é percorrer meio comprimento de onda. Essa região aqui correspondendo às fases em cima, mais 90 graus, fase do coeficiente de reflexão, e embaixo, menos 90 graus, se você prolongar, vai ter uma escala aqui na horizontal, aqui embaixo, ó, que eu ampliei aqui. Nessa escala, tem várias escalas aqui, várias, tá? Tem mais de 10 escalas aqui, a gente só vai precisar de duas. Uma é o módulo do coeficiente de reflexão, que é essa daqui, ó. É essa escala que está aqui, ó, que vai de 0, aqui no centro, ó, 0, vai de 0 até 1. Opa. Vai até 1. Esse 1 corresponde a essa aqui, ó, 1. Com essa escala, se não me engano, é a terceira de cima para baixo, é a terceira linha de cima para baixo. Você vai abrir o seu compasso e com isso você vai marcar o valor do módulo do coeficiente de reflexão que você quer desenhar na carta de Smith. Ou, uma vez descoberto, né, a abertura do compasso, você traz ele aqui para baixo, sem tremer, sem, né, fazer assim na perninha, você põe ali e você faz a leitura do módulo do coeficiente de reflexão. Mas o módulo do coeficiente de reflexão ele está associado a outro parâmetro muito usado em linhas de transmissão em alta frequência. Alguém se lembra que parâmetro é esse? Ô, pessoal, essa aula de hoje, vocês vão chegar em casa, quando ela estiver no YouTube, vocês vão assistir essa aula
50 vezes, tá? Onde a gente está explicando os detalhes da linha de transmissão. Qual é o outro parâmetro que a gente usa ao invés de usar o módulo do coeficiente de reflexão que o fabricante fornece quando você compra o equipamento? Alguém se lembra? Nossa, você falou disso. Isso, eu falei isso no outro dia, exatamente. E o que que é? Eu esqueci. Não, Isso aqui está aparecendo na escolinha do professor Raimundo, pô? Isso mas mesmo, eu me lembro. É, mas a pergunta é essa: qual é? É a taxa de onda estacionária, que em inglês, que é o caso aqui do ábaco, é o VSWR. Ó. Então, o VSWR, que aqui está escrito como SWR, é essa escala aqui. Ó. Ou seja, você pode fornecer o módulo do coeficiente de reflexão propriamente dito ou a taxa de onda estacionária correspondente. E se você olhar aqui, eu não estou enxergando nada. Mas se você pegar uma lupa, essa escala vai de 1, correspondendo ao módulo do coeficiente de reflexão igual a zero, ela vai de 1 até infinito. Então você pode ler ou fornecer o módulo do coeficiente de reflexão através do próprio valor do módulo ou da TOI, a taxa de onda estacionária. 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2, 3, 4, 5, 10, 20, aí, pumba, infinito. Beleza? Então, de todos esses valores que aparecem aqui embaixo, aqui no curso, só vamos usar 2 que estão desse lado. É o módulo do coeficiente de reflexão, está escrito aqui, ó, em inglês, tá? O módulo do coeficiente. Aliás, eu estou passando aqui embaixo, é a mesma coisa? Não, é assim, é essa aqui embaixo. Tem que tomar cuidado com essas escalas. A de cima é logarítmica, é essa aqui de baixo. O cara também passa, enfim, é essa aqui de baixo, tá? Ou a taxa de onda estacionária, que aqui está escrito como SWR. Beleza? Aí fica a gosto do cliente. Lá em cima é só para concluir. Aqui, repara, é o ângulo 90 graus. Se fosse aqui embaixo, ó, você leria menos 90 graus. Aqui em cima você lê mais 90 graus. Essa escala daqui, ó, mais interna, a gente não vai usar. Só as 3 últimas. E, mais uma vez, a variação da distância em comprimentos de onda, ou na direção da carga, no sentido anti-horário, ou na direção do gerador, no sentido horário. Essencialmente, esses são os detalhes da carta de Smith. Mais do que isso, você vai ter que imprimir ou pegar o PDF que está disponível no Moodle e dar um zoom nele, uma ampliada, para ver mais detalhes. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a carta de Smith, até o que a gente viu até o momento ou não? Pessoal, tipo assim, é mais uma curiosidade. Tipo, se usa carta de Smith ainda hoje, assim, porque... Ela é tão importante, que aparelhos que medem coeficiente de reflexão, chamados analisadores de rede, eles têm a opção de plotar o resultado no visor com carta de Smith. Você fez a matéria de antenas? Eu não. O Kaique fez antenas, Kaique? Eu acho que fez, não fez? Não, não fiz ainda não. Tá. Se você pegar lá o software de antenas, na hora de você plotar o comportamento da impedância equivalente da antena ao longo da faixa de transmissão, é comum eles plotarem isso em cima da carta de Smith. A carta de Smith não é só para fazer conta. A sua pergunta é pertinente. Por que eu vou querer fazer conta com a carta de Smith, sendo que hoje eu tenho essas fórmulas não são tão complicadas assim, que eu posso jogar isso no MATLAB, é porque vai ajudar você a visualizar o que está acontecendo. Mas isso, se tudo correr bem, eu só vou conseguir passar para vocês resolvendo alguns problemas, tá? Você já pode perceber que o que você quer que aconteça com a impedância da carga ao longo da faixa de operação.
de tudo que já comentamos até o momento, aonde é que a impedância dessa carga normalizada tem que estar nesse ábaco? No círculo de raio meio do... Aonde é que a impedância tem que estar? No centro. No centro, exatamente. Então, quando você olha para o... E lembra que esses dispositivos, antena, cargas, né, quando você pensa numa frequência, não, ele tem um valor. A gente resolveu um problema há pouco, falando assim, ó, a antena de polo de meio comprimento de onda tem impedância 73 mais J 42,5. Isso é só na frequência onde ele tem meio comprimento de onda. E mesmo assim é um valor idealizado. Conforme a frequência varia, tanto para cima como para baixo, o comprimento de onda muda, o tamanho da antena em relação ao comprimento de onda muda, a impedância muda. Ou seja, a impedância, se você fosse desenhar aqui a linha da impedância de uma antena variando com a frequência, essa linha começa a dar volta no ábaco. Quando você vê que a coisa está ruim, é quando esse lugar geométrico começa a se afastar do centro do ábaco. Aí você fala assim, eu tenho que melhorar o comportamento da minha impedância naquela região, para aquelas frequências. Você desenha um círculo correspondendo ao máximo módulo de coeficiente de reflexão que você tolera para aquele dispositivo. Ó, eu quero que 95% da potência, pelo menos, seja passada para a antena. Se você fizer as contas, isso equivale a mais ou menos uma TOI de 1,5. Então você pega o seu compasso em 1,5, traça o raio aqui, ó. Tá? Isso, logicamente, hoje em dia é feito no computador. Aí você vê o comportamento da impedância normalizada, e se ela, toda ela, para todas as frequências, estiver dentro desse círculo, é porque o seu projeto, em relação à impedância, foi concretizado. Se você começa a ver pontos saindo, ou regiões saindo fora do círculo, é que naquela faixa de frequência você não conseguiu atender às especificações. Então, o ábaco ajuda a visualizar não só isso, como outras coisas, mas em particular esse comportamento da impedância e do coeficiente de reflexão. Deu para entender mais ou menos ou não? Sim. Beleza? Então, até hoje, o pessoal continua usando ábaco de Smith, lógico, não mais com compasso e régua, mas nas telas, no computador, na hora de plotar os resultados. É mais interessante plotar nessa escala, nesse gráfico, do que numa, por exemplo, parte real, parte imaginária, num gráfico cartesiano, entendeu? Porque aqui você consegue visualizar coisas que você não visualiza de outra maneira. Por falar nisso, ó, você acha outros ábacos aí na literatura. Ó. Esse daqui, eu não sei quem foi que inventou, mas repara, ao invés de colocar o coeficiente de reflexão numa representação polar e a impedância no que sobra, que são aquelas linhas malucas, ele fez diferente aqui. Ó. O autor disso colocou a impedância numa escala retangular. Aqui para cima, ó, você faz a leitura da parte real da impedância normalizada. Para a direita, é reatância positiva, para a esquerda, reatância negativa, normalizada. E aí ele pegou as equações que representam a amplitude e fase do coeficiente de reflexão e plotou aqui, ó. Então, repara, essas curvas que saem por aqui, ó, esses arcos aqui, ó, correspondem à fase do coeficiente de reflexão. E esses círculos, que não são concêntricos, correspondem à amplitude do coeficiente de reflexão. Ninguém usa esse ábaco. Não ajuda a visualizar nada, entendeu? Mas é um outro ábaco que você encontra na literatura. Está aqui, ó. Só que não é popular. Não ajuda. Não ajuda a visualizar. Não ajuda a resolver talvez um ou outro problema, mas não ajuda a visualizar. Não é tão popular
quanto o ábaco anterior. Então, para terminar a aula, algumas observações, tá? Eu vou passar só um tiquinho do tempo, só um tiquinho. Então, você no ábaco usa valores normalizados de impedância. E na aula de hoje eu passei o tempo todo falando de impedância, 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 mas o mesmo vale para admitância, tá? Para não ficar perdendo muito tempo. A admitância é o inverso da impedância. Então, estas linhas valem tanto para a impedância como para a admitância. E a admitância também normalizada. Só que, lembra que a admitância característica da linha de transmissão é o inverso da impedância. Então, normalizar a admitância é multiplicar o valor por Z0. E, consequentemente, desnormalizar é dividir por Z0. Então, cuidado, essa observação que eu acabei de fazer é fonte de erro na hora de trabalhar com admitâncias no ábaco de Smith, porque o cara se enrola na hora de normalizar ou de desnormalizar. Então, você normaliza a admitância pela admitância característica. Mas como a admitância característica tem um valor inverso da impedância característica, num é multiplicar, no outro é dividir. E isso acaba confundindo o mais desatento na hora de passar esses valores para o ábaco ou de ler esses valores do ábaco. Outra observação importante, e por isso que o ábaco é tão popular, é justamente o comportamento do coeficiente de reflexão. O que vai acontecer com o módulo do coeficiente de reflexão se não houver perdas na linha de transmissão? Ou se essas perdas forem muito, muito, muito pequenas? Hein, pessoal? O que vai acontecer com o módulo do coeficiente de reflexão se a linha não tiver perdas ou se essas perdas forem muito baixas, muito pequenas? Ou se é constante. Isso, exatamente, ele é constante. Então, quando você tem essa situação, que são as situações que nós vamos resolver nos próximos problemas, com exceção de um, só para você entender que mesmo havendo perdas, o ábaco é extraordinariamente importante. Você não vai trabalhar no ábaco todo, você só vai trabalhar sobre esses pontos aqui, ó. E mais, quando S aumenta, o que acontece com a fase do coeficiente de reflexão? Quando S, a distância S aumenta, o que acontece com a fase do coeficiente de reflexão? Quando S aumenta, o que acontece com a fase? A fase aumenta. Oi! Não, ela. Diminui. S aumentar significa que você está caminhando na direção de quem? Tá. No caso aí. Do gerador. Isso. Quando o S aumenta, você sai da carga e está caminhando na direção do gerador. A fase do coeficiente de reflexão diminui. Ou seja, andar no sentido horário, fase diminuir significa andar no sentido horário. É caminhar na direção do gerador. Consequentemente, andar no sentido anti-horário é caminhar na direção da carga. Isso está escrito aqui do lado, ó, nessas escalas. Mas a letrinha é tão pequena que é bom você entender o porquê. Ó. S aumenta, você está andando na direção do gerador. A fase diminui. S aumenta, ou S diminui, é porque você está andando na direção da carga. A carga está na posição de S igual a zero. A fase aumenta. Você anda no sentido anti-horário. Vou terminar com a última observação, que eu não me lembro qual é.
São duas observações. Módulo do coeficiente de reflexão nulo significa que a sua impedância normalizada é unitária. Você está nesse ponto, onde o círculo de Rn unitário corta o arco do xn igual a zero. Exatamente nesse ponto. É o ponto onde o coeficiente de reflexão tem módulo nulo. É onde você gostaria de estar o tempo todo. Mas como a carga varia com a frequência, você talvez consiga isso para uma frequência, mas não para as demais dentro da faixa de operação. Por isso que é bom o ábaco. Uma vez colocado o módulo que você quer ter para o seu coeficiente de reflexão, você fica verificando se as impedâncias caem dentro dessa região ou fora da região. Os valores que caem fora da região, você tenta empurrar com otimização ou massageando a sua geometria até colocar todos dentro do círculo. E, consequentemente, aí está o círculo vermelho do Rn igual a 1 e a linha do xn igual a 0, aquele segmento de reta. E, finalmente, para terminar a aula, a pior situação é você estar próximo da borda do ábaco, onde o módulo do coeficiente de reflexão é unitário. Isso acontece quando você tem uma parte resistiva nula, que é esse círculo externo, preto, ou uma parte resistiva infinita, que é o circuito aberto, ou quando a reatância é ela que vai para o infinito. Ou seja, se a sua impedância é puramente reativa, é porque você não está passando nenhuma potência para ela, potência média ativa, né? Potência só reativa. A gente está falando, quando eu falo potência, é sempre a parte real, potência ativa, potência efetivamente transferida, tá? Então, Rn igual a zero significa que a sua impedância é puramente reativa. Esses outros casos significam circuito aberto. Beleza? Aí você vai estar em algum ponto sobre esse círculo aqui, dependendo da situação. É o pior caso de todos. É o caso que você quer se afastar. Você quer trazer a sua impedância normalizada para o centro do ábaco. Quanto mais longe do centro do ábaco você estiver, pior para a transferência de potência, independente da posição que você está ocupando na linha de transmissão, independente do valor do S. Você quer estar sempre, se o seu objetivo é transferir informação, você quer estar o mais próximo possível do centro do ábaco. Por isso que o ábaco é interessante, ele consegue, depois que resolvermos alguns problemas nas próximas aulas, consegue ajudar você a visualizar o que está acontecendo e mais, se você praticar, ele ajuda inclusive você a encaminhar o problema. Ah, mas eu não tenho muita precisão. Se você souber o que você está fazendo, aí você vai até para o MATLAB e resolve numericamente no MATLAB. Mas o ábaco ajuda você a visualizar o que está acontecendo. Ele ajuda você a encaminhar o problema. Ele ajuda você a interpretar fisicamente o que está acontecendo. Eu vou parar por aqui, já passamos 10 minutos da aula. Alguma pergunta, pessoal? Não. Então, Kaique, não deixa de exercitar. No livro texto, no livro do Shen, tem vários problemas envolvendo carta de Smith. Imprima algumas cartas de Smith e resolve os problemas. Você tem tanto os exercícios do livro texto, como as soluções desses exercícios. Então, não deixa de praticar. Que os problemas são simples, é tudo questão de prática, é se acostumar com o ábaco, tá? Então, não havendo perguntas, eu vou parar de gravar e daqui a pouco a aula de hoje deverá estar no Moodle.